Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar. Para a glória de Deus. Quando eu fiquei grávida dos nossos 4 filhos, eu era uma cristã batizada com o Espírito Santo, chamada para o ministério e uma dirigente estudante da Bíblia. Havia aprendido a exercitar minha fé para a cura. Entretanto, durante os 3 primeiros meses de gravidez, fiquei com muito enjoo. Perdi peso e energia. Passava a maior parte do meu tempo no sofá, nauseada e tão cansada, que quase não podia me mexer. A situação estava realmente me confundindo, uma vez que estava maravilhosamente bem durante minhas 3 outras gestações. Embora eu fosse à igreja, não conhecia muito da palavra de Deus, então não usava minha fé ativamente para nada. Agora estava muito familiarizada com as promessas de Deus, mesmo assim estava doente, e nem mesmo muitas orações a Deus e repreensão ao diabo estava removendo o problema. Um dia, enquanto eu estava na cama, ouvindo meu marido e meus filhos se divertindo no pátio atrás de casa, perguntei a Deus agressivamente: o que está de errado comigo? Por que estou tão enjoada? E por que não estou melhorando? O Espírito Santo me moveu a ler Mateus 7:1. Perguntei ao Senhor o que aquela passagem tinha a ver com a minha saúde. Continuei sentindo que deveria lê-la de novo e de novo. Finalmente, Deus abriu minha memória para um evento que havia acontecido 2 anos antes. Eu havia dirigido a um estudo bíblico do México, ao qual compareceu uma jovem senhora, a quem chamaremos de Jane. Jane frequentou o curso fielmente até que engravidou, mas então se tornou difícil para ela comparecer regularmente, porque ela estava sempre cansada e se sentindo mal. Enquanto eu estava deitado naquele dia, lembrei-me de que outra irmã cristã e eu tínhamos conversado sobre Jane, julgando-a, criticando, porque ela não se esforçava na sua circunstância, não era diligente em vir aos estudos bíblicos. Jamais nos oferecemos para ajudá-la, de qualquer maneira. Apenas formamos uma opinião de que ela era uma fraca e estava usando a gravidez como desculpa para ser preguiçosa e autoindulgente. Agora eu estava na mesma condições de Jane. 2 anos antes, Deus me mostrou que, embora eu tivesse sido saudável durante minhas 3 gestações, eu tinha aberto uma imensa porta para o diabo pelo meu julgamento e crítica. Eu tinha tomado minhas pérolas e as coisas santas, minha habilidade de amar a Jane, jogando aos cães e porcos. E agora eles tinham voltado e estavam me rasgando em pedaços. Posso dizer-lhe, fui bastante rápida em me arrepender. Assim que fiz, minha saúde foi restaurada e passei muito bem durante o tempo restante da minha gravidez. Desse incidente, aprendi uma importante lição sobre os períodos de julgar e criticar os outros. Gostaria de poder dizer que, depois daquela experiência, jamais cometi outros erros daquela natureza, mas sinto dizer que tenho cometido muitos e muitos erros desde então. Cada vez Deus tem precisado tratar comigo, pelo que lhe sou agradecida. Nós todos cometemos erros. Nós todos temos nossas fraquezas. A Bíblia diz que não devemos ter um coração duro, um espírito crítico de uns para os outros, mas em vez disso devemos nos perdoar uns aos outros e mostrar misericórdia uns para os outros, da mesma forma que Deus, por amor a Cristo, tem feito por nós. Efésios capítulo 4, versículo 32. Em outras palavras, nós fazemos exatamente a mesma coisa pelos quais julgamos os outros. O Senhor deu-me um exemplo muito bom certa vez para me ajudar a me entender em princípio. Eu estava poderando porque nós mesmos fazemos alguma coisa e achávamos perfeitamente correta, mas julgarmos alguém que o fizesse. Ele disse: Joyce, você se olha com óculos cor-de-rosa, mas olha para todos os outros com lentes de aumento. Nós nos desculpamos por nossos comportamentos, mas quando alguém mais faz a mesma coisa que fazemos frequentemente, não mostramos misericórdia.
Fazer aos outros o que queremos que eles nos façam. Mateus capítulo 7, versículo 12. É um bom princípio para a vida, o qual, se seguindo, evitará muitos julgamentos e crítica. Uma mente julgadora é um ramo de uma mente negativa. Pensar sobre o que está errado com alguém, em vez de pensar no que está certo. Seja positiva e não negativa. Os outros se beneficiarão, mas você se beneficiará mais do que qualquer um. Deus poderoso, grande Deus, louvado seja o nome do Senhor. Verdade, né? A gente não podemos, né, criticar os outros, porque nós estaremos colhendo no futuro. Nós estaremos colhendo tudo que nós plantamos na vida das pessoas. Nós estaremos colhendo. Por isso que nós temos que ser uma pessoa de coração bom. Pensar só as coisas boas dos outros, não coisas ruins. E deixar os que os outros estão errando, estão fazendo as coisas erradas. Mas nós temos que ver a qualidade. Como a pessoa é boa, né? Como ela é. Os defeitos dela deixa para Deus. Porque só Deus pode mudar os defeitos das pessoas e nós não podemos. A gente só podemos orientá-las, né? Não, você está errado, mas se por acaso ela não quiser, aí deixa ela com Deus. Porque Deus sabe como tratar ela, sabe cuidar dela. Mas nós também tentamos fazer com amor, com carinho. Não com julgamento, né? Mas que nem Joyce. Joyce, ela diz, né, ela que ela tinha uma mente crítica, ela ficava julgando todo mundo, julgando as pessoas. As 3 gravidez dela foi boa, mas a quarta já foi com bastante dificuldade, bastante enjoo. Mas isso ela viu que estava errado, perguntou para Deus e Deus falou porque Deus fala. E estava sendo assim porque ela ficava julgando os outros. Julgou aquela mulher que estava grávida, que não podia ir para a escola bíblica, né? Porque estava muito enjoada. Mas, no entanto, ela ficou também. Veio para ela colheu. Por isso nós não podemos estar julgando a vida dos outros. Nós só podemos orientá-la. Se ela não quiser, mas não com julgamento, né? Que venha ofendê-la. Essa palavra, ela se encontra em Romanos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Bem, vocês podem estar dizendo, mas que gente tão terrível acerca da qual vocês estão falando? Espere um momento. Porém, vocês são tão ruins quanto eles. Quando afirmam que eles são maus e deveriam ser castigados, vocês estão falando de si mesmos. Porém, fazem essas mesmas coisas. Glória a Deus, aleluia. Olha só. A pessoa fala da outra, né? Fala, fica julgando, mas faz a mesma coisa que a outra faz. Por que não cuidar dela primeiro, né? Porque Deus quer tratar com ela primeiro, para depois tratar com a outra. Então ela pensa que ela não tem erro, que ela é perfeita. No fim, ela é mais errada do que a outra. Olha só. Como nós temos que entender a palavra de Deus e praticar, né? Mudar as nossas vidas. Corrigir os nossos erros. E não quer tentar corrigir os erros dos outros. Deixar os outros na mão de Deus. Seja lá quem for. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro para essas pessoas, meu Pai, que estão julgando, Senhor Deus, meu Pai, as pessoas, meu Pai, mas não julgo elas mesmas, meu Pai, elas estão erradas, Senhor Deus, meu Pai, mas não vê os erros dela. Pai, abre os olhos delas espirituais, abre os ouvidos espirituais dela, para que elas venham entender, Senhor, que antes dela olhar para o irmão, Senhor Deus, ela tem que olhar por ela, Senhor Deus, meu Pai, olhar para ela. Pai, a tua palavra diz, meu Pai, por que se preocupar com cisco nos olhos dos seus irmãos, como nos teus olhos tem uma trave? Vai tirar a trave dos teus olhos para depois você corrigir o seu irmão. Pai amado, mas isso é verdade, Senhor, que essa pessoa, Senhor Deus, meu Pai, venha se comportar com ela, se preocupar com ela, em vez de estar se preocupando com a vida dos irmãos dela. Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai misericordioso, abre a mente, o coração, meu Pai, dessa pessoa, tira todo o orgulho, tira todo o mal, Senhor Deus, porque elas estão plantando e mais tarde elas vão colher, Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.